agradecer a vocês o convite. Meu nome é Camila Quinteiro Cuchini, sou psicóloga, formada pela FRJ, sou psicanalista, fiz o meu mestrado também na FRJ, em teoria psicanalítica, fiz também uma especialização no IPUB, em clínica psicanalítica. Agora, atualmente, eu sou membro da APOLA, da Abertura para Outro Lacan, que tem como diretor da sociedade o Alfredo Eldenstein, que esse artigo é dele, foi uma tradução que eu fiz. Conversei com ele sobre, ele achou uma ideia muito boa poder traduzir, poder ampliar, né, a transmissão disso, que ele também está fazendo todo um trabalho, não só na Argentina, mas já está ganhando, né, mundialmente uma leitura. E aí, estou agradecendo aqui de estar com vocês para falar um pouquinho sobre o artigo, a tradução. Esse foi um dos primeiros artigos que eu li, né, do Alfredo Eldenstein. Na época, eu já fazia parte da Abertura para Outro Lacan, chamado APOLA, que a sede é em Buenos Aires. É uma sociedade que foi fundada por ele e outros psicanalistas, a partir de uma proposta de investigação científica sobre a psicanálise, mais especificamente sobre as teorias de Freud e de Lacan. E aí o que me motivou a traduzir o artigo foi a escassez de material que temos em português sobre esse tema da responsabilidade subjetiva, que embora seja muito estudado e muito discutido, que embora não seja, né, no caso, muito estudado ou muito discutido, né, é um tema ali que se a gente for parar para pesquisar, não tem muitos trabalhos sobre, mas é um tema amplamente reconhecido como objetivo de uma análise. Ou seja, acaba-se por propagar o que vem a ser um tratamento em psicanálise, sem que se saiba muito bem quais os fundamentos disso que se propõe. Então, já no início do artigo, o Alfredo elege, né, uma citação de Lacan que consta no escrito Introdução Teórica às Funções da Psicanálise em Criminologia, onde ele diz que a responsabilidade, isto é, o castigo, é uma característica essencial da ideia do homem que prevalece numa dada sociedade. Então, ele acaba falando da responsabilidade como um castigo, atrelado a uma ideia determinada de homem. É interessante porque o que se escuta de vários colegas psicanalistas é que responsabilidade é diferente de culpa, como se a culpa fosse algo negativo que impediria a ação, já a responsabilidade seria positiva ou produtiva. E aí eles fazem, né, uma certa diferença entre o que seria da ordem do se implicar e da ordem do se culpar, como se houvesse uma distinção clara entre as duas formas de se colocar ali o que seria isso que é da ordem do sujeito, né? Então, a ideia é que a responsabilidade é alguma coisa que liberta, e liberta do outro. Não podemos esquecer também que estamos falando aqui de uma responsabilidade individual, como o próprio Alfredo salienta diversas vezes, né? Ou seja, cada um como indivíduo precisa se responsabilizar, e numa análise se responsabiliza sobre o quê? Sobre o inconsciente. Quer dizer, os analisantes deveriam se responsabilizar por isso que desconhecem e não controlam. E é o analista, obviamente, que vai decidir quem está ou não se responsabilizando. E aí a gente cai num campo da moralidade. O artigo do Alfredo, então, se mostrou original pela forma como aborda a questão, e aí eu quero ressaltar 2 pontos que, para mim, através dos estudos que eu venho realizando, juntamente com o grupo Borda, lacaniana, né, do qual a gente vai falar daqui a pouco um pouquinho, são fundamentais, né, esses 2 pontos. Uma delas é a expressão responsabilidade subjetiva, que foi importada pela psicanálise do campo do direito penal, da justiça, através, segundo o próprio Lacan, da concepção filosófica burguesa do homem, dotado de uma liberdade moral absoluta e da responsabilidade como própria ao indivíduo. Então, além da psicanálise não ter podido surgir em qualquer época, tendo seu marco fundador a partir dos efeitos da Revolução Científica Moderna, o conceito de responsabilidade também dependeu de marcadores sociais e políticos. E isso, como Eldenstein ressalta, se relaciona ao ideal individualista. Como ele mesmo traz no artigo, a partir de uma citação do Alain de Liberat, há um projeto ideológico e filosófico que caracteriza o Ocidente moderno, capitalista e democrático, que produziu o humanismo moderno, que é o dos ideais da autorreflexão e da autofundação. Então, para o Eldenstein, a proposta do aparato psíquico de Freud, o inconsciente encerrado em corpos individuais, se vincula a esse projeto, o que se torna polêmico se a gente pensar ali uma certa diferença entre o que seria a teoria freudiana e lacaniana. Ademais, uma análise visaria a conquista de certa autonomia, que, tal como pensada pela lógica liberal, equivale a um poder de escolha, de ação e determinação que independeria do outro. Então, o modelo capitalista individualista reforça a ideia desse auto, desse si mesmo, e restringe o que faz conjunto, grupo e instituição.
Então, não é à toa que vivemos um período em que o que é público, comunitário e para todos é rechaçado, cabendo a cada um escolher o que é melhor ou não para si. E o mesmo ocorre com as ideias. Cada um tem a sua própria opinião e todas devem ser válidas. Se perde o que é da ordem do consenso e o comprometimento com a verdade. Vejam aí que está um problema posto para o nosso campo. Essa estrutura funciona também na psicanálise, e esse é, a meu ver, a maior contribuição do artigo do Eldenstein. Apresentar de que forma a noção de responsabilidade subjetiva está ligada a uma lógica que adoece. Sofremos de certo individualismo, da crença de que podemos nos autodeterminar prescindindo do outro. E aí se fala muito de intensidade, né? Ou seja, se depender mais ou menos dos outros, como se fosse uma questão de quantidade e não de estrutura. Se afirmamos que alguém precisa se responsabilizar pelo que deseja, por exemplo, isolamos essa pessoa de todo o meio que a limita e que estabelece o que ela poderá ou não escolher para si. Reforçamos assim o ideal individualista ao dizer que melhorar depende de um esforço, de uma implicação, de um entendimento, de uma conscientização individual. Quando Lacan pensa o inconsciente como discurso do outro e reafirma sobre outras bases, outros saberes, muitas vezes opostos aos utilizados por Freud, Lacan reafirma que o que nos determina depende do campo do outro. Já não haveria, segundo essa proposta, como pensar a finalidade de uma análise enquanto uma responsabilidade subjetiva. Essa que é a ideia. Para Fractal se deveu ao fato de que se trata de uma revista que objetiva a divulgação de produção acadêmica e científica através do debate como forma de incentivo a essa produção. Considerei assim que a proposta da revista vai ao encontro disso que entendo como fundamental, que não há modo de avançar em nosso campo que não seja pela discussão constante do que se produz. Ademais, essa revista, né, ela está aberta ao diálogo com outros saberes que, de alguma forma, contribuem para os estudos da subjetividade. Isso também é significativo para a psicanálise. Termos interlocutores que estudem com rigor campos da filosofia, matemática, psicologia e outros. Sendo do Rio de Janeiro também, eu pensei ser importante que a tradução desse artigo pudesse ser divulgada pela Fractal, por ser uma revista vinculada à Universidade Federal Fluminense. Quer dizer, considero interessante que tanto alunos quanto professores e pesquisadores consigam ter acesso a esse material traduzido e que ele possa servir para as discussões também em âmbito acadêmico. Então, o grupo Borda Lacaniana, né, ele surgiu tem pouco tempo, a partir da reunião de 10 psicanalistas de diferentes partes do país que se organizaram em torno de uma ideia central, que é sustentar um espírito científico no nosso campo, com a produção de material acessível e com o rigor necessário, que vai estar apoiado sobre 3 bases. Na racionalidade, que não se confunde com uma intelectualização excessiva e que vai se contrapor ao intuicionismo ou dogmatismo. Acreditamos ser importante dar as razões teóricas para aquilo que fazemos. Então, nesse caso, o místico e inefável não combinam com o espírito científico. Outra base que está apoiado, né, esse espírito científico, é na clareza, buscando definir sem rodeios o que vem a ser a psicanálise e os conceitos que lhes são próprios, de modo a articulá-los e também pautados na comunicabilidade, que seria uma teoria, né, seria a ideia, né, de que uma teoria existe a partir de critérios que a caracterizam e a delimitam em relação a outras teorias. Para que seja transmitida, é preciso que possamos, então, reconhecer esses limites, né? Então, a gente tem aí a racionalidade, a gente tem a clareza e a comunicabilidade. Então, optamos pelo nome Borda, fazendo referência à topologia, que é uma área da matemática que apresentou para o Lacan a possibilidade de uma subversão, o que consideramos como mais evidente, mais sólido, nossa percepção das formas e nossa relação sensível com o corpo, seria marcado por certa inconsistência. Lacan recorre, então, à topologia, visando ocupar-se dos impasses do senso comum e da intuição que é própria ao nosso pensamento. A borda também remete, né, o termo, àquilo que não está no centro, que se encontra à margem. Com essa proposta, buscamos, assim, destacar a importância da curiosidade, da atitude crítica e do questionamento, poder argumentar logicamente o que se lê e o que se produz, já que, partindo da teoria de Lacan, é exatamente isso que a gente faz no trabalho com os nossos analisantes. Se o sentido do que eu digo me vem do outro, e isso responde à lógica do significante, eu dependo do que me retorna desse outro para ter notícias do que eu disse. Um campo como o nosso, que seja rigoroso e preocupado com o que se produz, né, precisa ter isso em máxima consideração. Se não partilhamos o que produzimos, não temos como ter ideia disso que produzimos. Partimos, assim, do pressuposto de que todos têm potencialmente a mesma capacidade investigativa. Para tal, é preciso abertura e chaves de leitura com as quais se pesquisa os conceitos, o contexto técnico em que está inserido cada texto e as diferenças teóricas, bem como as suas especificidades. Por isso, a ideia nossa de disponibilizar uma revista de modo gratuito, que é o resultado desse trabalho.
Com efeito, a qualidade do pensamento se faz, então, pelo refinamento desse caminho formal, já que é do pensar que o analista parte, avançando assim, seja no estofo do nosso campo, seja, então, na operação discursiva da prática clínica. Acho que é fundamental a gente pensar que nesse momento, né, onde a gente tá passando ali, né, por toda incerteza quanto à sobrevivência das próprias, né, instituições públicas e intelectuais, a gente precisa manter as produções acadêmicas ativas, mais do que nunca, né, e produzir em quantidade e em qualidade, a gente ter essa preocupação, porque isso acaba sendo uma forma de resistência. E todos nós que buscamos seguir esse caminho acadêmico, né, a gente, e principalmente, né, estar ali apoiando as instituições públicas, a gente precisa estar mobilizado e juntos nisso, né? A ideia é que a gente possa sempre estar buscando fazer um trabalho em conjunto, buscando fortalecimento das instituições, dos trabalhos em grupo, entendendo a importância de um grupo, né, nesse texto, né, no artigo do Alfredo, ele coloca ali alguns autores que vão dizer, né, que o individualismo e o neoliberalismo, eles trazem para a gente uma ideia de que as pessoas são, na verdade, uniões de individualidades, ou seja, um grupo seria uma união de individualidade, apontado no 1 a 1, né? E 1 mais 1 mais 1 mais 1, isso não formaria talvez um grupo. Então, a ideia, pelo menos no Grupo Borda, a gente está pensando isso nesse momento, é pensar o que é um grupo. Ou seja, um grupo não necessariamente formado pela reunião de individualidades, né? Ou seja, há uma outra forma de pensar o grupo, e a gente acha que o Lacan estava, de fato, propondo, quando ele propõe as escolas ali, né? Quando ele propõe atos de fundação, ele está falando disso, né? De um grupo que não é ali um amontoado de individualidades.